Alô? Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos iniciar cantando a canção que foi feita para o mentor da casa, né? Padre Germano. Nós já tivemos muitas palestras falando sobre o Padre Germano, né? Mas tem pessoas novas e é só falar com os trabalhadores que a gente conta a história dele. Tem livro que fala sobre a vida dele. Realmente é um espírito iluminado, né? Que fez muito por todos, indistintamente. É uma história muito bonita. Então vamos cantar, né, a música do nosso mentor. Obrigada, Cláudia. Vamos fazer agora uma página de abertura. Pegamos a agenda cristã, né, aquelas mensagens de André Luiz. Essa aqui é de André Luiz, recebida pelo nosso querido Chico. Capítulo 13, o título é Realmente. E ela vem assim com frases curtas, né, para a gente refletir. A tempestade espanta. Entretanto, acentuar-nos-á a resistência, se soubermos recebê-la. Porque tudo que é ruim, a gente acha que é ruim, a gente só vê o lado ruim. Mas todo lado ruim tem o lado bom, né? Então, a gente tem que observar o que a gente vai receber de retorno, né? A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra.
Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Portanto, vimos aqui nessa pequena página, né, que as adversidades que a gente reclama tanto, ela nos move a melhorar. Quando a gente vai arrumar uma casa, a gente tira tudo do lugar para ficar tudo limpinho. E quando a gente olhar assim, meu Deus do céu, que bagunça. E daqui a pouco, tudo vai para os seus lugares, a gente limpa tudo. E quando você olha, você se sente bem. Então, todas as adversidades que passamos é sempre para tirarmos alguma lição dessas adversidades, né? E nunca para a gente se desesperar nem achar que nada tem jeito. Tudo tem. Não reencarnamos por acaso. Reencarnamos para evoluirmos. Cabe a nós aproveitar as dificuldades e com elas aprendermos a sermos espíritos melhores. Fica aí a mensagem dessa noite. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo da noite. E nesse momento, elevamos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores que estejam aqui nos auxiliando nas nossas dificuldades. Que possamos, nesta noite, aproveitarmos tudo que a casa oferece. Aproveitarmos o estudo que nos auxiliará na nossa caminhada evolutiva. Aproveitarmos as bênçãos que recebemos dos nossos amigos espirituais. E vamos, acima de tudo, pedir pelos irmãos que estão em aflição, pelos irmãos que estão sofrendo de vários problemas de saúde, saúde física, saúde mental. Vamos pedir também e unir as nossas orações a tantas outras orações pela paz, não só lá no Oriente Médio, mas a paz em todos os lugares. Aqui também precisamos dela, mas precisamos nos modificar, mudar a nossa sintonia de agressão, de ódio, de rancor, para que o mundo realmente se transforme num mundo de paz. Pedimos a Germano querido, pelo nosso querido irmãozinho Vitor Hugo, que fará uso da palavra. Pedimos por todos os nomes que foram colocados ali nas caixinhas, irmãozinhos encarnados e desencarnados, que eles também possam se beneficiar de todos os frutos desta noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Bom, bem-vindos aos irmãos que estão aqui pela primeira vez, né? O nosso irmãozinho lá atrás, esse irmãozinho aqui também, mais alguém que está vindo aí pela primeira vez. Sejam bem-vindos também à nossa casa, né? Aqui nós somos uma família, né? Porque ninguém se encontra por acaso. Que vocês possam aproveitar, né, de tudo que a casa possa oferecer, mas principalmente do que Jesus tem para oferecer para vocês. Vitor, falo mais do que tu, né? Eu não falei nada até agora. Pois é, mas tu vai falar muito, então é com você, tá? Bem, meus irmãos, boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco, de forma que possamos, nesses minutos que vamos refletir sobre o conteúdo desses ensinamentos, possamos nos envolver, nos integrar cada vez mais com as leis de Deus, que é uma das finalidades da nossa vida terrestre e nessa encarnação. É nos integrarmos com as leis de Deus. E, com isso, vibrar por aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos lares, nas ruas, nos presídios, porque as bênçãos de Deus estão em toda parte. Mas depende também da nossa parte, porque as bênçãos de Deus estão aí. Mas nós temos que fazer a nossa parte. No meu caso agora, a minha parte é essa. E vocês aí, sentadinhos, comodamente, nesse
recinto que eu conheci já lá nos primórdios. Era outro dirigente, era a Mônica, o César, com o filhinho, que agora tem até filho, já está de bisavó. Esse pessoal envelhece rápido, eu continuo mesmo. Não sei o que é, eu acho que é o espiritismo. Então, eles sentavam aqui e o garoto, às vezes, o menino, no carrinho, ele ficava aqui dormindo, sentindo as vibrações. Não é? Agora ele já está casado, já tem outro caminho. Então, é muito bom ver o progresso, né? A evolução. Estava de uma maneira, agora está de outra. Já é outro ambiente que foi preparado para virmos aqui e nos integrarmos com esses conhecimentos. Então, eu escolhi por hoje, como estamos no mês de Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, então foi considerado outubro o mês de Kardec por causa da data do seu nascimento. Eu ia trazer outro tema, mas aqui chegou, fala esse. E aí nossa irmã falou que tem gente chegando pela primeira vez, está vendo? Então já vai começar a perceber e analisar essa tarefa que Kardec teve de trazer o Espiritismo. Então, aí a pergunta, o que é o Espiritismo? Então, vamos lá, na análise. Se eu pudesse recomeçar minha vida, deixaria de lado tudo que fiz para estudar a paranormalidade. Quem disse isso? Sigmund Freud, a seu biógrafo oficial. Isso aí é o passo a passo para começar a raciocinar. Uma confissão de alguém que trabalhava com a área da saúde mental. E ele está aqui falando, se ele pudesse recomeçar a vida dele, deixaria de lado tudo que fiz para estudar a paranormalidade. O que tem a ver essa palavra com o Espiritismo? Muita coisa. Por exemplo, você está na sua casa, tranquilo, de repente uma voz lhe chama. No meu caso, eu vou falar o meu caso. Vitor Hugo, quem é que me chamou? Vai na janela, ninguém, vai não sei quem. Você me chamou, fulano? Não. De onde veio esse Vitor Hugo? Começa assim, então não se assustem, os iniciantes que estão aí, que às vezes alguém chama o seu nome. Quem é? É a paranormalidade, é a presença de algum amiguinho espiritual. Para fazer o bem ou fazer o mal? Não sei, é para chamar a atenção de alguma coisa. Né? Há sempre essa questão. É isso que o nosso Freud está falando. Que ele tivesse, né, condições, né, de recomeçar a vida dele e estudar esses tipos de situações. Que pessoas que ouvem certas coisas, vai procurar o psicólogo, o psiquiatra. Eu estou ouvindo vozes. Sei o que é? Estou ficando maluco? Eu estou ficando o quê? Aí o psicólogo, o psiquiatra vai dizer o que eles entendem, né? Não, você está bebendo muito. Não, você está amando demais. Não, você está... Vai dizer. Mas quando vem para alguém que trabalha com a paranormalidade, o que é o espiritismo, essa voz estranha é um amiguinho espiritual. Aí você vai estudando, né? Mas vamos continuar. Outra pessoinha também famosa, Marie Curie, a primeira cientista a ganhar 2 prêmios Nobel. E seu marido, Pierre Curie, também Nobel. Dedicaram espaço em suas atribuladas agendas ao estudo de médiuns, que é o intermediário dessas situações que a gente está falando aqui. Quer dizer, você vê pessoas já ligadas ao conhecimento científico, preocupadas com esses fenômenos que, às vezes, a ciência humana não tem explicação. Agora tem. Agora tem uns que não aceitam. Não aceito nada disso, isso é coisa de maluco. Ou como um disse uma vez lá, não sei aonde, isso é coisa do Vitor Hugo, com essas coisas, né? Ele tem essas manias de que ficar falando isso. Eu não, quem está falando é o Allan Kardec, que estudou isso a fundo. No Instituto de Metapsíquica em Paris, do também prêmio Nobel Charles Richer, no início do século passado, Madame Curie inquiriu a médium de efeitos físicos, Eusápia Paladino,
ao supor que os segredos da radioatividade poderiam ser revelados por meio de uma fonte de energia espiritual. Quem seria capaz de imaginar isso hoje? Né? Você vê, isso lá atrás já estavam engatinhando. Então, quando veio a doutrina espírita, mas às vezes é um contexto anterior, já para preparar os nossos pensamentos. Você vê, gente famosa, só colocamos aí alguns, já percebendo que havia algo fora do material. Quem é que esse algo material? O espírito. Ele é daí o que é o espiritismo. Está aprendendo aí. O que é o espiritismo? É essas situações que nós enfrentamos lá atrás, encontrando, isso é bruxaria, isso é coisa de Satanás, ou é? Sobrenatural, né? Hein? Sobrenatural. Isso é truque para enganar os bobos, até eu acredito por aí. Não acredito nada disso, isso é coisa de gente que quer ganhar dinheiro. Enfim, essas coisas que até hoje ainda se repetem, né? O contexto histórico do espiritismo, estamos falando, né? Quando a humanidade, presta atenção, está em condições de receber novos ensinamentos, porque nós, no nosso plano material, tem o professor, tem os doutores, pessoas que estudam para passar conhecimento para nós, né? No plano espiritual é a mesma coisa. Olha o que está dizendo aqui. Quando a humanidade está em condições de receber novos ensinamentos, o plano espiritual envia espíritos evoluídos para ajudá-la no seu progresso. Vai aparecer nessas mentes, que a gente citou aqui alguns, né? De cientistas. Quantos, né? Já vieram antes. Aí até eles não acreditam em Deus, como aquele que tinha uma deficiência, que ele ficou numa cadeira e não conseguia falar, fizeram um equipamento para ele, Stephen Hawking. Uma mente brilhantíssima. Tem um filme dele muito bonito. E ele, quando chegava perto dele, é sempre essa mania, né, que a gente tem, né? O ser humano tem, até eu também poderia fazer isso também. Quando tem esses nomes assim famosos, que lidam com esses assuntos de alto raciocínio, né, com o universo, como era o caso dele, né? Lidava com aquilo ali, aí no filme mostra uma cena. Está assim umas pessoas igual vocês aqui, e ele fazendo uma palestra sobre a ciência, sobre coisa científica. Mas aí um cidadão que estava assim sentado na frente fez a pergunta. Você viu o filme? Não sei se você lembra dessa cena do Stephen Hawking. Teoria de tudo. Quem quiser procurar na internet, teoria do tudo. É que fala da vida desse Stephen Hawking. Aí uma menina lá, uma pessoa da plateia, estava nos Estados Unidos, fazendo palestra. E ele não falava, ele usava o equipamento, aquela coisa toda. E foi evoluindo, depois foi piorando cada vez mais. É tudo deformado, né? Aí ele quem é Deus? Perguntou para ele. Ele ficou em silêncio. E você não tem condições de responder isso. Eu não tenho condições porque na minha ciência a gente não vê Deus. Olha só. Por quê? Ele via tudo do aspecto material. Claro, Deus não é matéria, e aí? Não é? Deus é matéria? Não é para a gente ficar vendo. A gente sente, a gente percebe a presença de uma inteligência suprema. Só olhar para o nosso corpo. Como é que funciona isso? Cérebro, coração. Está batendo e você não está fazendo nenhuma força para isso. Aí um engraçadinho uma vez, sabe? Falou assim, mas eu tenho que comer arroz e feijão para ele continuar batendo. Claro, você tem que se alimentar. Você também quer que Deus venha aqui, tem que tomar aqui o arrozinho hoje, tá? Não, vale. Colocou o instinto de você se manter o corpo material. Senão ele para. Igual o carro. Você pega o carro, se não botar gasolina, o que é que acontece? O carro anda. Aí você quer que o inventor do carro venha lá botar gasolina para você. Raciocina aí. Espiritismo é raciocínio, é matemática também. Então, Deus já colocou em nós o instinto de se alimentar, de cuidar do corpo, da saúde. É você que tem que fazer, já tem tudo aí. Então, aqui está dito isso, né? O plano espiritual envia espíritos evoluídos para ajudá-la no seu progresso, a humanidade. Os séculos XVIII e XIX
representaram uma época de profundas transformações em vários campos, da política, da filosofia, da religião, da ciência e da arte. Daí o livro que é o Espiritismo. Está dentro desse contexto aí. Que foi uma maneira de facilitar, porque quando você pega o livro dos Espíritos no original, o primeiro, né? Olha só, aí tem gente que faz isso. Tem que ler o livro dos Espíritos. Mas está com preguiça, lê esse que é menor. Tem menos folha. Né? Você vê que Kardec ele é educador e pedagogo. O que ele raciocinou? Essa turma não vai querer pegar esse livro. Né? Ah, não tem gente que faz isso? Quantas folhas tem? Né? Aí ele foi, então eu vou fazer um menorzinho. O que é o Espiritismo? Numa... bom, agora isso aqui já dá. Isso aqui dá para ler. E já vai pegar os fundamentos. É isso que está querendo dizer ali essa situação. Você vê que nada foi por acaso. E nada foi por acaso de o Kardec ser um educador. Além de cientista também. Ele não era só educador. Era também um cientista. Então ele entendia. Tanto é, abrindo parênteses, quando alguém disse que as mesas estavam falando, ele disse, como é que pode? Não existe isso. Como é que mesa pode falar? Fala, mesa, fala aí. Mas veio esse boato. Ele disse, isso aí é conversa fiada, porque mesa não fala. Até que aí ele foi ver como é que era isso. Aí que começou. Aí o que acontecia? Os espíritos estavam fazendo manifestações para chamar a atenção do povo da época, na Europa, né? As mesas subiam, daí as mesas girantes. Atrás desse fenômeno, o que vinha? As mensagens através de pessoas que tinham sensibilidade. Aí parou o fenômeno. A mesa começou a ficar no lugar, e aí apareceram os famosos médios, né? Que faziam, que recebiam e começou a escrever, tal. Aí que ele foi lá observar e disse, não, agora mudou. Atrás disso existe uma inteligência. Da onde vem essa inteligência? Aí começou a história toda, mas vamos lá. Senão, não vai estar aí. Olha as importantes personalidades da época, só tinha gente, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque tem que ter um contexto. Se botar só gente ignorante no meio, ele não ia conseguir esse trabalho. Então, na época, tinha gente lá vibrando. Wagner, na parte da música, Chopin, Rossini, Bellini, Beethoven. Gente de capacidades extraordinárias, que provavam o quê? Algo espiritual. De onde vinha essa inspiração para essa turma toda? Para ser um Beethoven, né? Beethoven, né? Que beleza. Aplaudido de pé. Hoje, quando o pianista aí, o pessoal que estudou piano, vamos tocar Beethoven. Ah, que beleza. Você se sente elevado, né? E essa turma estava lá. Para quê? Para criar um ambiente espiritual propício para o que é o Espiritismo. Se chegasse o Espiritismo assim, isso aí, né? Tudo tem um contexto, tem que ter algo que vai dar suporte. É igual esse edifício aqui. Se não tiver a base, se não tiver as estruturas, como é que você vai fazer um prédio? É a mesma coisa no caso do Espiritismo, tinha que ter uma base. E essa turma, sem saber, estava lá trabalhando dentro da área deles, na área da música, né? Pintores, tudo da época. Vocês estão percebendo? Nada é por acaso, não foi por acaso, não foi por acaso. Tinha que haver essa ambiência para o Espiritismo aparecer. E até eu tem gente que não acredita, então tem que estudar. Olha lá, pintores, Renoir, Monet, né? Olha aí que beleza. Estavam lá. Mas por que estavam lá? Por acaso também? Não. Tudo para fazer parte do contexto da arte, né? Escritores. Olha lá eu lá. Não sei não. Não, minha mãe me deu esse nome por causa dele, né? Victor Hugo, Victor Hugo. Tem até jogador de futebol já, fazendo gol por aí. Gol do Victor Hugo, olha só. Meu neto, ele é flamenguista doente, então meu filho levou ele para ver um jogo do Flamengo, agora recentemente. E aí, ele foi no Maracanã com meu filho. Meu filho é vascaíno e ele é Flamengo. Olha só que coisa interessante. Aí, quando o Flamengo está perdendo de 1-0. Aí, no finalzinho, o Victor Hugo faz o gol.
Aí, meu neto começou a gritar meu nome. Vitor Hugo! Vitor Hugo! Aí meu filho gravou e depois me mostrou. Olha lá, ele gritou seu nome lá em pleno Maracanã. Mas era em direção ao jogador lá. Mas me homenageou também, né? Então, Vitor Hugo, grandes obras, né? O Corcunda de Notre Dame, O Homem que Ri. É uma obra que alguns me conhecem bem. Ele fez um livro, né? Essa obra, que deu o título de O Homem que Ri, é que esse personagem, ele não tinha essa parte de cima do nosso lado. Então, o que ficava aparecendo? Que ele estava rindo o tempo todo. Então, todo mundo falava com essa pessoa, ficava achando que ele está rindo de quê? Ele não está rindo de nada. É porque ele não tinha o lado superior. Então, ele fez um drama, uma história, e deu o título de O Homem que Ri, que não é muito conhecido. Conhecido é o Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, que são obras mais intelectualizadas e tal. Mas tem essa do Homem que Ri. Aí eu fui ver por que ele deu esse título. Era o personagem que tinha. Quando pensava que ele estava rindo, ele não estava rindo de nada. Era a situação dos lábios dele. Então tinha lá Vitor Hugo, que era espírita já trabalhava, já tinha reuniões espíritas. Não estava ainda a doutrina espírita, mas já havia reuniões já a respeito de Vitor Hugo, era um desses. E Kardec, até na Revista Espírita, faz uma menção bem destacada dele, porque é até interessante contar. Tem tempo. Ele foi o Vitor Hugo, Kardec coloca isso na Revista Espírita, então é bom lembrar que são 5 livros da doutrina, 5, e mais 300 revistas espíritas que fazem o contexto, que a pessoa só lê, mas vai ler a revista também. Na Revista Espírita de 1865, não lembro agora bem, ele conta uma história em que o personagem é o Vitor Hugo, ele mesmo. Ele vai num casamento na família, o Vitor Hugo. Então, o que é casamento? É todo mundo feliz, né? Oh, parabéns, vai casou, alô, aquela coisa de alegria. Na mesma semana, nessa mesma família que houve o casamento, só foi alegria, no fim de semana, foi só tristeza, desencarnou alguém da família. E o Vitor Hugo foi convidado, que era pessoa conhecida e tal, e era da família, ele foi no casamento. Melhorou. Então viu a alegria que era, né? E no fim de semana ele foi chamado por todo dos componentes dessa mesma família. Aí o Vitor Hugo achou isso muito curioso, por quê? Como é que pode? Há 6 dias atrás, alegria, tudo beleza, né? No casamento. E agora estava diante de um momento de tristeza. Aí ele, Vitor Hugo, faz um discurso fazendo a comparação entre a vida espiritual e a vida material. E esse contraste da dor, do sofrimento e da alegria. Aí, que coisa interessante é esta vida. Uma das frases que ele fala é um texto um pouco longo. E aí, a imprensa, como ele, Vitor Hugo, que estava falando no discurso lá do homem, que uma pessoa que desencarnou, publica nos jornais da época lá na França. Aí, Kardec já estava preparando isso aqui, quando leu a reportagem, que beleza de discurso. Só faltava, disse o Kardec, a palavra espiritismo. Que ele faz essa comparação. Que coisa interessante. A família riu, brincou no casamento. Na tristeza e na dor. Por que esse contraste? Só analisando espiritualmente a situação para saber vivenciar isso. Então, o Vitor Hugo faz isso no discurso. Kardec, opa, que beleza! Vou reforçar os conhecimentos. O Vitor Hugo era famoso e estava falando algo ligado ao que é o espiritismo. É para dizer a verdade para a gente, para ninguém ficar triste nem sofrer. Pode ter a sua emoção, mas não precisa ficar com aquela coisa igual o meu tio, né, segundo dizem lá da família, quando morreu a mãe dele, né, que seria a minha avó. Aí ele, naquele ímpeto, né, de amar muito a mãe, aí que ele ameaçou se jogar no túmulo lá da minha avó. Eu não estava lá ainda, eu não tinha nem nascido. Minha mãe que contava essa história aí. Ele era cunhado da minha mãe e irmão do meu pai. Aí que ele disse, eu vou me jogar também. Aí, lá no túmulo, aí alguém, aí alguém disse assim, larga ele para ver se vai se jogar mesmo. Aí não se jogou coisa nenhuma. Ele chegou lá e voltou. Então, são essas coisas que acontecem. Então, no caso do Vitor Hugo, a participação dele, que ele era espírita já, e já tinha reuniões e tal, tem toda uma explicação lá. E aí, você vê, né, a participação. Goethe,
Stendhal, Lamartine e Zoll. Gente da época famosíssima. Por que eles estavam lá? Para criar um ambiente, espiritualmente falando, já para o que é o espiritismo. E cada um, no caso do Victor Hugo, é esse caso que eu tenho. E os outros também. Tinham certas nuances já da situação da materialidade versus espiritualidade. Né? Ah lá. A independência americana repercutiu intensamente na França, acendendo a fagulha que levaria à Revolução Francesa em 1789, marco que separa a Idade Moderna da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa fez desencadear sucessivos progressos culturais. Por que está se colocando isso? Por quê? Por que houve uma revolução? Tudo faz parte do contexto. Deus não é bobo, não. Bota uma revolução lá, estamos para uma revolução, mas só que vai ser uma revolução que vai despertar um conhecimento. Olha só como é que a coisa acontece. Então, quando vem a Revolução Francesa, fez desencadear lá progressos culturais, porque a gente já viu, a gente é analfabeto, não sabe de nada. Tinha que ter um contexto. É igual professor. Quem é professor aqui também? Você é professor? Professor ali, né, professor? Você entra na turma, todo mundo é analfabeto, como é que vai ser? Como é que vai dar? Você dá aula de quê? Direito. E eu, matemática. Imagina, você já estudou matemática? Não sei nada. Não sei que x mais x é igual a 2x. Então, tem que ter a base. Se no primário, né, no caso, não vem o aluno para o segundo grau depois. Se não tiver uma base, como é que vai ser? Essa dificuldade que nós temos no ensino público, né? Então, aí, a Revolução mexeu com tudo. Fez desencadear sucessivos progressos culturais, porque começou a aparecer coisas que não havia. Mas para que tudo isso? A base do quê? O que é o espiritismo. Tudo tem que ter uma base. Está dando para entender? Eu estou dificultando a situação. Está bem didático? Tem que ter uma base. E aí, como é que as coisas foram acontecendo, né? Sucessivos progressos culturais, fazendo o século XIX entrar para a história como o século da razão. Isso é beleza. Por quê? Para estudar isso aqui, você tem que ter raciocínio. Não tem que decorar nada. Tem que decorar? Eu vou decorar o que é o espiritismo. Não vai decorar nada. Tem que fazer o que a gente está fazendo. Raciocinar. Por isso que o século XIX foi dito, e lá estava nascendo o espiritismo. Os fenômenos já, né? Para chamar atenção, cadeira mexendo sozinho, a mesa levantando, descendo, tudo tem um contexto. Nada é por acaso. Continuemos. Outra revolução diferente marcou também esse período. A Revolução Filosófica, proposta pelo moderno espiritualismo. Você vê que foi tudo em passo a passo. Filosofar. Revolução filosófica, é você começar, é o que eu fiz o Victor Hugo no discurso. Ele comparou o casamento, alegria e tal, e a morte, desencarne. Isso é o quê? Uma filosofia que ele usou ali. Por que isso? Por que será? Então, proposta pelo moderno espiritualismo. Em 31 de março de 1848, epa, volta, meu irmão. Numa casa simples de Hartsville, Nova York, residência da família Fox, cria-se um código para conversar com o espírito e inicia-se o diálogo com o plano espiritual. Fenômenos que começaram a acontecer. A pessoa pancada, aí a menina começou a querer saber, querer saber, era um espírito que estava lá, foi enterrado lá na parede, e aí surgiu já o fenômeno. Né? Aí foram investigar e foi encontrado uma pessoa que foi enterrada lá na parede da casa, e as meninas que tinham, as irmãs Fox, elas tinham mediunidade, isto é, elas tinham sensibilidade, e percebeu a presença dos espíritos. Então, não vou me alongar. Mas é aí que começa, que é passo a passo, tudo está chegando lá. Foi nesse contexto histórico que surgiu o espiritismo na França em 1857. Não foi esse livro, foi o anterior, o Livro dos Espíritos, que nasceu, então, baseado nesse contexto todo. Você viu? Porque senão como é que Kardec ia ter base para trazer esse conhecimento? Não é que tem que ter o contexto. É igual
é querer fazer curso superior sem ter feito o primário. A não ser que já venha, né, com uma inteligência tão superior que já pode já ir direto, sai da maternidade, já vai direto para a universidade. Pode ir? Não pode, né? É devagar, devagarzinho, como dizia o Pagodinho, Zeca Pagodinho, né? Dizia, é devagar. Não, é devagar. Martim da Vila. Não, Martim da Vila, misturei aí os cantores. Martim da Vila tem esse maneira de cantar assim, é devagar, é devagar, é devagar, devagar. É isso aí. É devagar, devagarinho, chegou até esse ponto aqui. Então, em 1857, volta um conjunto de leis, princípios destinados à humanidade, que se encontrava amadurecida para receber o Consolador prometido, que Jesus dizia. Vou mandar o Consolador para você, para explicar tudo. Na época de Jesus, ele não podia falar espiritismo, podia? Reunia todo mundo lá. Você sabia que tem espírito por aí? Hein? E tal. Já sem falar isso, já foi complicado para Jesus, imagine se ele fala. Então, ele foi o contexto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, isso ele falou. Aí, quando chegou a verdade, está aí, ó. Que se a mãe encontrava amadurecida para receber o Consolador, nova revelação prometida. Jesus falou, vou mandar o Consolador, que vai explicar tintim por tintim a vida de vocês aqui na Terra. Ele não podia falar espiritismo, Jesus naquela época, podia? Não podia. Então, a gente tem que dizer de outra maneira. E assim foi. E aí vem a conceituação, né? Espiritualismo, o moderno espiritualismo, e o espiritismo, cristianismo. Dentro desse contexto todo, surgiu o quê? O espiritismo, o fenômeno que acabamos aqui de falar rapidamente. E aí, quem que envolve isso? O que nós chamamos de doutrina espírita, que não é só esse livro, tem mais 4. E mais as 300 revistas também, para não esquecer. Então, esse é o contexto, é a conceituação do espiritualismo, veio o moderno espiritualismo, o cristianismo, e que, no fim, formou o espiritismo, que é a doutrina espírita, que envolve o caso espírita, por isso que ele chama doutrina espírita. Nós estamos na doutrina espírita. E o que é o espiritualismo? É o oposto do materialismo, quer dizer, o que é materialista? Ele só acredita na parte material. Não vem para cá com essa conversa, Vitor Hugo, eu só acredito na matéria. Eu quero pegar, eu quero abraçar. É? É só isso que é a vida? Não, tem um lado espiritual. Você um dia vai despertar para isso. O materialista um dia vai acordar, né? Está difícil, está chato, mas é isso aí. Então, o espiritualismo é o oposto do materialismo, já é um avanço, afirmando a existência de uma alma imortal. Vocês acreditam nisso? Que nós somos uma alma imortal usando um veículo, chamado corpo humano. No homem, isto é, de um princípio distinto da matéria e do corpo, razão absoluta de ser da vida e do pensamento. Todas as religiões, de todos os tempos, desse modo, são espiritualistas. O católico é espiritualista? É, mas não é espírita. Ele não acredita nisso aí. E eu, por ironia do destino, eu moro em frente a uma igreja católica, que acabou de terminar agora, depois de não sei quantos anos. Foi doado pela empresa que construiu as casas lá. E eu fico ouvindo o padre gritando lá, falando, amém, viva Jesus. Tá bom, problema nenhum. Mas isso é o quê? Espiritualismo. Não é espiritismo. Vai falar para o padre que vai de espiritismo. Apesar que tem padre que é espírita por debaixo dos panos. Eu conheci um que ele gostava. Mas não podia dizer oficialmente. Porque segue a igreja católica, apostólica romana. Não é? O termo, olha só, outra coisa interessante, que eu também não sabia há algum tempo atrás. O termo espiritismo foi criado por... Aqui está errado, eu não quis corrigir, porque, na verdade, não foi Kardec que criou a palavra espiritismo. Já havia do inglês, só que do inglês era assim, é escrito assim, espiritismo, mas com M mudo, não tem o E. O que Kardec fez? Pegou do inglês o espírito, acrescentou a vogal E. Só isso que ele fez. E foi criticado pela cultura francesa.
que ele fez um barbarismo dentro da ideia francesa, né? Da gramática francesa. Então, a palavra espiritismo não foi ele que criou. Já veio do inglês, de um livro de 1800, antes da codificação, 1837, alguma coisa assim. Há uma obra que fala negócio. E aí, quando lá o autor do livro, em inglês, quis falar de espiritismo, ele botou espiritismo, mas com M mudo. Cadê, opa? Vou usar, então, essa aí. Só que ele trouxe para o francês, colocando a vogal E. O que aconteceu? A intelectualidade francesa caiu em cima dele, dizendo que ele criou um barbarismo. Porque ele não criou uma palavra francês, criou do inglês. Afrancesou o inglês. O homem era fogo, né? Esse Kardec não era mole. Olha lá. Aqui dá ver que ele criou, não. A única coisa que ele fez aí foi colocar o E. Mais nada. Para ficar afrancesado a palavra espiritismo. Espiritismo. Com ele mudo. É uma obra. Em outro dia que eu fizer a palestra, eu digo qual é a obra. É um livro antiquíssimo, muito antes desse aí. Então, em 1857, ele faz isso. Para definir o corpo de ideias reunido no livro dos Espíritos, que eu acabei de falar, e destacar a diferença do espiritismo para o espiritualismo. Há uma diferença. O espiritualismo acredita na vida após a morte, etc. Mas não acredita na presença, na manifestação espírita. Então, ele é espiritualista. Porque na alma acredita. Acredita que ele pode se manifestar? Não. Então, ele é só espiritualista. Acredita na manifestação mediúnica, da presença dos espíritos? Acredita, então você é espírita. Se não acredita, não é espírita, é espiritualista. Acredita na alma? Não, então você é ateu. Materialista. Só acredito na carne. Essa carninha aqui para eu apertar. Só acredita nisso? Então é materialista. Ah, não, eu acho que tem alguma coisa além disso. Então é espiritualista. Ah, mas ela pode também. Ah, então é espírito. Pode se manifestar e trazer boas informações. Então, a ciência que trata da natureza, a origem dos espíritos, espiritismo, né? Bem como de suas relações com o mundo corporal. Tem por fim demonstrar e estudar as manifestações dos espíritos, suas faculdades, sua situação. Não vão tomar passo daqui a pouco? Hein, meu irmão? Professor, não vamos daqui a pouco tomar um passo? O que é isso? Olha aqui. Tem por fim demonstrar e de estudar manifestação dos espíritos, suas faculdades. Mas eu não vi, o médium não fez nada, só ficou assim, assim, assim. Mas você sabe que esse assim, 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 tem alguém por trás, passando para você o que você merece, o que nós merecemos. Aí você sai, eu estava pesado, agora estou leve. Quando você sair daqui, vê se vai acontecer isso. Quando pisar lá fora, lá a vibração está outra. Quando chegar lá fora, parecia que eu estava numa nuvem voando pelos céus. O que é isso? Você estava num ambiente espiritual, bem amparado, vai para lá para fora, muda. Não é assim? O ambiente lá é outro. Está se pensando em outras coisas que não são. Mas por acaso, entrar num lugar que já está dentro desse esquema, pronto, é tudo igual, mas vai dar diferença, né? A gente sente uma diferença, teve um impacto, né? É uma ciência que... Oi, Jesus. É uma ciência que trata da natureza, a origem, do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação, se é feliz ou infeliz, em suma. Buscar uma melhor compreensão do universo físico como do universo espiritual. Tem dois universos, o físico e o espiritual. Ou, em outras palavras, do universo tangível, que é a matéria, e do universo esse transcendente. Aí, ó, não faz som nenhum, mas o ar está por aqui, porque é transcendente. Já existe o tangível e o intangível. O espírito é o quê? Tangível ou intangível? Intangível. Você sente a presença dele, mas não pode pegar. Pega o espírito para tu ver. Não vai pegar, né? Sai correndo atrás dele. Vem cá, espírito. O espiritismo, então, se fundamenta. Olha só que beleza para vocês levarem para casa hoje. Existência e unidade de Deus. Não vamos responder a pergunta que o Steve Rock não respondeu, nenhum responde. Que é Deus. Primeira pergunta que o professor Rivaldo perguntou para os espíritos. Olha só, outra inteligência aí. O que é comum você saber de alguém? Como é que você fala? Quem é? Quem é? Mas aí a pergunta já está direcionando que é uma pessoa.
Mas Kardec olhou, raciocinou, alguém soprou, não pergunta quem, pergunta o que é Deus. É diferente. O que é Deus? Resposta. Primeira pergunta, primeira resposta que os Espíritos deram. É a inteligência suprema do universo. Causa primária, causa primeira de todas as coisas. E a gente tem noção disso? Nem lembra de Deus, nem um diazinho, graças a Deus, né? A minha vida aqui está boa, né? Ninguém dá graças a Deus. E é a inteligência suprema do universo. Como é que ele é? Barbudo? É um velhinho? Não. É um espírito, deve ter. Agora, como é que ele surgiu também? Ele é incriado. Ou sei lá como é que foi, ninguém sabe. Por enquanto, nem sabe. É aquela história, né? Sabemos que temos um pai, mas não sabemos como é que o pai surgiu. Mas sabemos que ele é inteligente. Eu sou inteligente, por que ele não é inteligente? Né? Então, a existência de Deus, isso aí é fundamental. Existência e imortalidade dos espíritos não morrem. Quem que vai desaparecer? O corpo. Ué, você quer ficar toda a vida aí, nesse corpinho? Tem que mudar. Primeiro tem o principal consumidor de ser humano. É o Sol. Você sabia que a gente envelhece? Por causa do Sol. O raio do Sol vai caindo, daqui a pouco a gente está. Daqui a pouco já está. Até que o corpo não resiste mais, pronto. Aí o espírito sai, vou para outro corpo, na outra encarnação, e continua a trajetória. Por isso que não há problema nenhum. A carne, como é que formou a carne? Primeiro com o leitinho da mamãe, né? Todo mundo aqui tomou o leitinho da mamãe. Com raras exceções, às vezes pode não ter tido, mas teve alguém para dar um leitinho lá. Não tem aquelas senhoras que às vezes doam, né? Para aquelas senhoras que tiveram filho, não tem peito seco, né? Seio seco, sei lá, tem um nome. Hã? Aí a mãe de leite vem, substitui a mãe e dá o leitinho para neném poder sobreviver materialmente, né? Existência e imortalidade do espírito, ninguém morre. Criação igualitária dos espíritos, todo mundo foi criado igual. Do ponto de vista espiritual, todo mundo foi criado igual. Crença na reencarnação, vou voltar. Me espere que eu vou voltar. Convergência total, olha aí, o que quer dizer convergência? Todos os ensinos do Espiritismo convergem para o ensino de Jesus, bate. Não tem contradição. Não tem contradição. Por isso está dizendo aqui que o Espiritismo contém uma convergência total com os ensinos morais de Jesus. Evolução como aperfeiçoamento de todas as dimensões intelectuais, inteligências múltiplas, né? E lei de causa e efeito. Aqui se faz... Pois é. Viu? Mas que é isso? Deus castiga? Não castiga nenhum. Você não está fazendo coisa errada? O que você quer? Então a matemática explica, né, meu irmão? Você fez coisa boa hoje, por exemplo. Aí alguém lá vai fazer a seguinte situação. Vou falar eu. Vitor Hugo hoje deu um copo de água para uma pessoa que estava com sede. Positivo. Bota um positivo e bota lá uma referência matemática. Ou mais 10, ou mais 20. Mas isso não sou eu que dou. Quem está dando é alguém que está vendo eu fazer o copo. Vai ela. Se eu vir com má vontade. Não, toma essa água aí. Alguém vai botar positivo, mais um. Pelo menos deu, né? Vamos botar. Ou então 0,5. Às vezes alguém reclama, né? O senhor me deu 0,5. Não, porque você dentro desse texto aí, você colocou uma palavra certa. Vai estar tudo errado. Então, pelo menos 0,5 para te animar. Para te animar. Era para ser 0,5. Você botou 0,3 e não chegou o valor certo. Então, você recebe 0,5 mais positivo. Então, mais. Aí você sai dali, fez o positivo, tem lá a referência matemática, é positiva 10, vamos supor 10. Aí chega na rua, alguém pisa no seu pé. Seu filho, pá. Alguém pega a sua fichinha, menos 100. Pronto, o teu negativo, o teu positivo já era. Mas será que existe isso? Desse jeito que eu estou falando, claro que não. Isso é só, vai formando um contexto em torno de você, de nós mesmos. Por isso que nós somos juízes e algozes de nós mesmos. Não é Deus que castiga, Deus não castiga ninguém, Deus é amor para castigar alguém. Agora, a lei está aí. Fez positivo? Ótimo.
Veio negativo, ótimo também, que vai levar uma cabeçada, vai levar e depois volta para o positivo. É assim. Então, convergência, lei de causa e efeito, e comunicação com o espírito, seres imateriais. Que pessoas que aqui não sei se tem reuniões em que às vezes é uma sessão assim, restrita para manifestação, consultar, lá o que for, cada lugar tem um jeito. Então existe a comunicação com o espírito, né? Aí o médium que tem essa situação, da passividade, o espírito dá a mensagem dele. Tem casas que eu vou, que depois da palestra tem uma médium lá que fica já preparada. E aí alguém diz assim, agora vamos ouvir a espiritualidade. Aí a pessoa lá, o médium, passa a mensagem, no final ele diz, por exemplo, lá no Leon Denis, né? Altivo, já desencarnou, foi presidente da casa. Às vezes é Altivo que manda a mensagem e o médium lá captou. Meus irmãos, vocês devem chegar no horário certo. Que ele foi presidente quando encarnado. O chegou a conhecer, né? Pelo menos de nome, né? O Altivo e assim outros. Assim, o Leon Denis não aparece muito, mas aparece lá os espíritos mais familiares. Quando tem a médium para isso. Se aqui tivesse, podia também ter aqui. E podia vir alguma manifestação ou não. Quer dizer que eu estou obrigado a vir aqui dar mensagem nenhuma. Porque às vezes não tem nada. O médium diz assim, sou eu mesmo que estou dando a mensagem, não tem nenhum. Pronto. Então, comunicação com o espírito, que são seres imateriais. Está acabando. Pressuposto espírito, aí, está acabando. Como é que nós somos, espiritualmente falando? Temos o corpo, aí, todo mundo sentadinho, temos o perispírito, que envolve o espírito, e o espírito é uma fagulha? Não sei. Na doutrina diz que é uma fagulha, uma situação. E o perispírito envolve, e isso aí que faz esse corpo funcionar. Vai nascendo, né? Vai indo. E quem comanda? O espírito. O perispírito envolve o espírito, está dando para entender? E o corpo está parado lá. Se não tiver o espírito para movimentar, ele não vai. Né? Então tem que ter esse contexto aí. Esse é o pressuposto espírita. É o que o espiritismo ensina. Já falei isso? Aí vem a doutrina, que é o princípio, o conjunto, né, de princípios continuados de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o céu e o inferno, a Gênesis, além de algumas obras adicionais, e o que é o espiritismo. Fora 300 revistas espíritas, que também é muito bom. Com a edição do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dá um direcionamento cristão ao Espiritismo. Ele vai em direção aos ensinos de Jesus, dirigindo a linha adotada pelo moderno espiritualismo, que se posicionava de um modo mais agnóstico. E aí, está aí. Né? Inteligência suprema do universo, game modelo, base espírita. É o que nós vimos aí nesse nosso contexto aí. E aí, se vem do nada, aí vem o timaço do além, que eu chamo de timaço do além. Quem é o timaço do além? Está aqui no livro dos Espíritos, que Kardec relaciona quais os espíritos que responderam essas perguntas que nós vimos aqui. Né? Eles assinaram e, no final aqui, Kardec relaciona todos eles. Eu que botei imagem, Kardec não bota imagem nenhuma. Na época eu não tinha essa condição de botar. Também não era interesse, talvez, né? Mas aqui eu vou botar. Ninguém pode mandar em mim. Então, tá lá. Quem assinou isso? Aí, Kardec, aí outra encrenca que deu isso. E quando ele escreve no livro São João Evangelista, aí o pessoal católico veio para cima do Kardec. Que negócio é esse, botando o santo católico aí? Mas por que ele botou o São aqui, o santo aqui? Para dizer, identificar, se ele botasse João Evangelista, que evangelista era esse? Só tinha um evangelista, tinha vários. Então ele botou São João para saber quem era. Quem foi João Evangelista? Mesma coisa Santo Agostinho. Se ele botasse Agostinho, eu tinha um tio que chamava Agostinho. E aí? Será que era meu tio? Se ele não botasse Agostinho, ele dizia meu tio. Então, e Santo Agostinho é uma história maravilhosa. Ele encarnado aprontou. Era boêmio, etc. Até que um dia ele estava lá naquela situação e veio uma vozinha assim. Agostinho, sai dessa.
Senão você... É a mãe dele já desencarnada. Ele foi, mudou. E chegou a ser bispo da Igreja Católica. Quem diria, hein? Era boêmio, mulherengo, quando encarnado. Mas quando a mãezinha dele chegou, Agostinho, sai dessa. Ele saiu. E aí participou também desses estudos que a gente fez aqui agora. São Vicente... em espírito. Em espírito. Não, todos eles em espírito. Kardec bota aqui no livro o nome deles. Eu avancei em Kardec. Mas na época Kardec não tinha uns retratinhos para botar. Eu botei, pronto. Vai ficar mais bonitinho, não ficou bonito? Santo Agostinho, São Vicente, São Luís, que foi rei de França. Desencarnou, evoluiu, estava lá ajudando Kardec também com as perguntas. Aí o principal, que foi um problema danado disso aqui também para Kardec. Por que ele botou no meio? Tem uma explicação na revista Espírita. Não teria que ser o primeiro? Né? Na nossa visão, Jesus tem que ser o primeiro. Mas por que ele botou no meio da relação? Ele botou lá. Ele não botou Jesus de Nazaré, ele botou o Espírito da Verdade. Porque o Espírito disse para ele, fica quietinho aí. Sentiu quem é que está falando com você? Lá na reunião. Senti. Então, para você, isso quer dizer silêncio. Não vai falando por aí, você me arrepia aqui agora, que você está conversando, está trocando ideias e conhecimento com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é um ser histórico, lá do passado. Agora é Espírito da Verdade. Ele se identificou desse jeito. E botou Kardec na linha. Mas Kardec não era bobo também, ele era muito persistente. Ele tinha que deixar de dito quem era esse Espírito da Verdade. Aí tem um texto que eu não trouxe, mas outro dia eu posso trazer, em que ele vai dizendo, se referindo a esse Espírito, chamando hora de Cristo, hora de Jesus, hora de Espírito da Verdade. E qual é o nome desse Espírito? Então ele bota 4 nomes para Jesus. E um deles é o Espírito da Verdade. Logo, só quem não sabe ler, ele vai perceber. Porque ele tinha que ser discreto, porque o Espírito disse para ele, seja discreto, hein? Não vai espalhar por aí que você está conversando com Jesus de Nazaré. E olha outro detalhe. Era uma vezinha, só durante, acho que não se me engano, 10 minutos. Né? 10 minutos. Jesus tinha mais o que fazer. Ele vinha, pergunta o que você quer perguntar. Aí Kardec perguntava em 10 minutos. Agora, tchau, próximo mês eu volto no mesmo horário. Ele chamou esse Espírito da Verdade. Estava lá. Mas não era só ele, né? Olha a equipe aí. Sócrates, olha aí. Desencarnado. Tudo isso era espírito já na época. Platão, Fenelon, Benjamin Franklin, Swendenborg e outros. Tem outros, né? Lá no livro dos Espíritos tem vários. Vocês vão ver lá, o nome que nem aparece nessa relação. Ele só colocou os principais, eu coloquei aqui também, e com a grande vantagem de trazer até o visual. Então, para terminar, uma pequena visualização. Vai vir som agora. Será que vai sair? Tá certo? Fechar. Vai chegando? Então, é com muito orgulho que eu informo que a primeira edição do Livro dos Espíritos está se esgotando. Bom, eu vou parar de falar. Professor, imagem. Espírito, na verdade, tem razão. Viu? É verdade. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. Não vamos sermos condenados em contagem regressiva para o túmulo. Nascemos e renascemos sem cessar para que possamos crescer e evoluir nesta vida para que aprendamos a perdoar. Beleza. E sermos perdoados. Beleza. Amar. Sermos amados. Mandando perdição. Seja feito. Tudo médio. Tudo médio. Médium também, médium. Ajudar nesse trabalho. Temos aqui o resultado. O livro dos Espíritos. Como ele,
Trouxe diante a outra fé. Opa! Aquelas duas meninas que vocês viram ali eram médicas. Parece que uma tinha 13, 14 anos e ela psicografava. Mas depois, quem vê o filme vai ver como é que aconteceu. O filme de Kardec. Então, está aí. Agora a responsabilidade é de vocês. O que vão fazer com esse conteúdo? Não é? Deus é quem sabe. Então, muita paz, muito obrigado pela atenção. Desculpe aí as emoções que às vezes aparecem, mas faz parte. Muito obrigado e até o próximo encontro. Já está agendado, viu? Já me agendaram. Muita paz. Aí o capítulo continua. Isso. Obrigada. Passei do horário? Não, tá na bucha. Boa noite, meus irmãos que estão assistindo pelo YouTube. Que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês.